Olá, senhor. Olá, senhorita. Nessa aula, vamos trabalhar com o conceito de vetor. Na física, há grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são definidas somente pela quantidade, pelo valor atribuído a elas, enquanto que grandezas vetoriais necessitam de informações adicionais, como, por exemplo, o módulo, a direção e o sentido. Esses são os atributos para um vetor. Representamos o vetor por uma reta orientada, vulgarmente chamada de seta. Aqui temos o vetor AB, cuja direção é horizontal e o sentido para a direita, enquanto que o vetor CD tem o mesmo tamanho e direção, mas sentido oposto. Assim, o vetor AB e o vetor CD têm a mesma intensidade, o mesmo módulo. Porém, são vetores diferentes, pois têm sentidos opostos. A soma vetorial consiste na adição de um ou mais vetores. A soma vetorial é diferente da soma algébrica. Assim, deve-se levar em conta não somente o módulo de cada vetor, mas sim sua direção e sentido. Nessa imagem, o vetor soma F, ou melhor, Vs, é determinado pela regra do paralelogramo, aonde eu tenho que Vs é igual a V1 mais vetor. Lembrando que a soma é uma soma vetorial, representada nessa forma. Quando a soma vetorial dos vetores cria uma imagem fechada, como essa que nós temos aqui como exemplo, o vetor soma ele é o vetor nulo. Nesse caso, Vs é igual a zero. Ele apresenta intensidade ou módulo igual a zero. Não existe subtração de vetores, mas sim a soma do oposto. Com isso, ao subtrair um vetor, na verdade você está somando com o oposto dele, como pode ser representado nessa imagem. Aqui nós temos um vetor v para a direita, enquanto nós temos o vetor menos v para a esquerda. Ambos apresentam a mesma direção e intensidade. A diferença está no sentido. Por fim, em inúmeros casos é necessário decompor um vetor na direção desejada, nos eixos cartesianos, por exemplo. Assim, a decomposição do vetor no eixo x ocorre pela sua projeção nessa direção dada pela fórmula Vx é igual a v cosseno θ. Essa equação vem da trigonometria, onde nós temos, nesse caso aqui, um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Nesse caso, Vx é o cateto adjacente e V a hipotenusa. No eixo y, nós temos como equação a projeção do vetor v no eixo y como sendo Vy igual a v seno θ. Do mesmo modo que nós fizemos a projeção, esse caso Vy é o cateto oposto ao ângulo. Então, nós temos que o seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa.